Então, vamos abrir em Lucas capítulo 1. Vou pegar aqui na minha Bíblia, deixa eu só colocar em modo avião para não estragar a gravação. Pode ser Bíblia Viva, tanto faz a tradução que você tiver aí, você vai ver que tem o mesmo sentido. Lucas capítulo 1, versículo 1, tá? Lucas 1, do 1 ao 4 diz o seguinte: diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas, tá bom? Então, uma coisa que a gente vai aqui abrir para a gente poder entender. Então, são diversos relatos sobre Cristo que ele, na verdade, escreveu. Diversos relatos. E agora ele monta uma carta, uma grande carta, e encaminha para Teófilo, tá? Essa pessoa, Teófilo, quem recebe. Agora vamos lá em Atos, capítulo 1, tá? Vamos lá em Atos, capítulo 1. Versículo 1 ao 5, Atos 1, do 1 ao 5 também. Atos 1, do 1 ao 5, para a gente poder entender. Ok? E esse daí é o texto básico dessa lição. São os dois textos base para a gente poder seguir. Atos 1, do 1 ao 5 diz o seguinte: no meu primeiro livro eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus, e de como ele foi levado para o céu depois de dar aos seus apóstolos as instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias depois do seu sofrimento, Jesus apareceu aos apóstolos várias vezes, provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessas ocasiões, Jesus falou a eles a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, enquanto comia com eles, Jesus lhes deu essa ordem: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ok? Então olha só que interessante. Aqui nesse contexto, nós observamos que há uma ordenança clara. E nós observamos também que Lucas reafirma aquilo que a gente já sabe, que é o quê? São 2 livros, ok? 2 livros escritos pela mesma pessoa, só que 2 livros com conteúdos diferentes. No primeiro livro, o conteúdo era o quê? Ensinos de Jesus, o que Jesus passou 3 anos explicando para eles, que era acerca do reino de Deus. É justamente o que ele fala aqui, durante 40 dias após seu sofrimento, nessas ocasiões falou a eles a respeito do reino de Deus, tá? E era uma mensagem que ele já vinha trazendo. Você pode ver nos primeiros capítulos de Marcos que Jesus fala a mesma coisa, principalmente no capítulo 1, no final do capítulo 1, capítulo 2, se eu não me engano, Jesus fala que ele veio para pregar, para poder anunciar que perto estava o reino de Deus, tá? Então a gente vê claramente essa expressão. O que é importante a gente entender na lição de hoje, e é o que a gente vai abordar hoje. Primeira coisa, vocês vão compreender o pano de fundo, tá? Para o estabelecimento da igreja, tá? O que estava acontecendo por trás para que a igreja acontecesse e até mesmo a expansão da igreja. Outra coisa que a gente vai ter que sentir é perceber o desafio, né, de alcançar uma nova visão e um novo compromisso com a obra do Senhor e com a igreja, a partir do quê? De reflexões sobre esse livro de Atos. Por quê? Até aqui a gente viu como que é o reino de Deus. A gente não tem dúvida com relação ao reino de Deus, entre aspas, né? A gente não, porque os discípulos já estavam aprendendo sobre o reino de Deus diretamente com Jesus, que, como você viu aqui, o próprio Lucas falando que foi através do Espírito Santo que estava nele, que ele era o próprio Espírito. Então, por isso Jesus tinha como ensiná-los, por causa da presença do Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Pai. A gente vai ver isso mais claro
declarado no livro de Atos. Vai ficar muito claro isso. E agora é sentir. O que é sentir? Sentir com essas lições que a gente vai ter aqui, que realmente qual o nosso papel como igreja. Qual o nosso papel como grupo, como enquanto pessoas que estão reunidas em torno da palavra de Deus. E o porquê, qual o propósito de tudo isso. E a partir disso, né, a partir desse sentimento de que a gente vai entender, que a gente vai buscar melhoria agora como praticantes da palavra, colocar em prática as ações que cumpram os compromissos com a obra do Senhor. Então, é impressionante, né? Uma coisa é você não saber, entendeu? E agir por ignorância e errar na ignorância. Outra coisa é você ter o conhecimento a partir de agora, saber como você deve se comportar dentro do contexto e não agir. Aí é onde mora o grande perigo. Você adquirir o conhecimento e não pôr em prática. Isso em todas as áreas da vida, tá? Você aprendeu uma coisa, se você não colocar em prática, infelizmente, a gente acaba se tornando um erro, né, piores errantes do que antes quando a gente não sabia. E olha só, deixa eu dar uma olhada aqui. Legal. Vamos aqui no começo da revista, Renan? Lê para mim esse primeiro trecho da revista, por gentileza. Foram 3 décadas, esse princípio. Foram 3 décadas chaves na história do mundo. Bastaram aproximadamente 30 anos, entre 33 a 64 d.C., para que um novo movimento crescesse tanto que chegou a ganhar suficiente credibilidade para tornar-se a maior religião, transformando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Essas décadas provocaram um tremendo impacto em todos os setores da sociedade de então. Tudo começou com um grupo de 12 homens, algumas mulheres, e logo o Espírito desceu. Ok, pode continuar mais esse... Isso. O livro que mais fala desse fenômeno do crescimento da fé cristã é Atos dos Apóstolos. Tem havido muita discussão a respeito do nome correto do livro. Não são os Atos de todos os apóstolos, porque só alguns apóstolos são destacados, especialmente Pedro, Paulo e Tiago, meio-irmão de Jesus. Talvez o nome mais exato, embora extenso, seria Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Ok? Então, por exemplo, são Atos dos Apóstolos? Sim. Não tem todos, né? Mas são atitudes, posturas, decisões e situações que os apóstolos tomaram, tá? Uma coisa importante a destacar é que tudo aconteceu entre 33 e 64 depois de Cristo, tá? É bem importante a gente destacar isso, porque tem gente que acha que quando vê o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, Dani, em quanto tempo aconteceu o Antigo Testamento? 5.000 anos, só 5.000 anos só, entendeu? É básico, um intervalinho ali, só Gênesis mesmo, a gente vê um intervalo de 3.000 anos aproximadamente, 2.000 anos, uma coisa assim. Entendeu? Então foi muita coisa que aconteceu no Antigo Testamento, foi muito tempo que aconteceram aquelas histórias. Agora Atos não. Tudo que acontece, inclusive as cartas que Paulo envia às igrejas que ele visitou, são cartas enviadas nesse período, nos 30 primeiros anos. Depois que passou disso, não teve como tramitar cartas. Pelo contrário, como havia uma perseguição religiosa muito grande em virtude desse crescimento expressivo que modelou a sociedade na época, o que aconteceu? Eles tentaram abafar de todas as formas. Eles tentaram sufocar de todas as formas. Eles tentaram parar de todas as formas. Então, por exemplo, toda e qualquer carta que fosse interceptada, principalmente por aqueles que eram líderes de outras religiões, eles colocavam a perder. Tanto que pergaminhos, os chamados pergaminhos do Mar Morto, né, que eram pergaminhos que foram encontrados nas proximidades ali em cavernas próximo ao Mar Morto, esses pergaminhos tiveram um grande impacto na atualização dos registros bíblicos e traduções bíblicas. Tanto que essa revista, João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, ela já é com a inserção dos pergaminhos do Mar Morto, tá? Dani, então o que vinha antes estava errado? Não estava errado. A Bíblia não, porque ela é conduzida e inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
o cânon bíblico, né, o chamado livros santificados da Bíblia, eles são conduzidos e regidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Agora, que sim ajudou terem os pergaminhos do Mar Morto serem encontrados, sim, e evidenciou muita coisa, e até mesmo, né, talvez alguma manobra que foi feita ao longo dos séculos para que algo fosse alterado, algum tipo de tradução, ajudou e muito. Sim, os pergaminhos do Mar Morto somaram muito ao que a gente tem de conhecimento hoje, principalmente porque são pergaminhos que tratam justamente do Novo Testamento. Tá bom? Bom, olha só que interessante, o versículo-chave de Atos 1 e 8 é Atos 1 e 8, né, no caso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim, Lucas mostra o propósito do livro. Trata-se de uma história especial sobre o estabelecimento e a extensão da igreja entre judeus e gentios pela localização gradual de centros de influência em pontos salientes do Império Romano, desde Jerusalém até Roma, né? Isso daí está é um comentário da Bíblia Vida Nova. Dr. Lucas, né, porque ele era um médico, mostra que com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, tá? Os discípulos receberam o poder para testemunhar, começando em Jerusalém, depois em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uma dúvida que a gente tem que tirar é, por exemplo, assim, Dani, a manifestação do Espírito Santo chama-se Pentecostes? Não, tá? A festa judaica, uma das 4 principais festas judaicas, chama-se Pentecostes, tá bom? Então, esse coincidiu, tá? Coincidiu que esse evento, essa eventualidade chamada Pentecostes, estava acontecendo em Jerusalém. E nessa ocasião, os discípulos comumente estavam acostumados, estavam fazendo o quê? Reunidos, realizando cultos e reuniões e disseminando a palavra de Deus entre eles ali, respeitando a ordem que foi dada. Recebereis poder, tanto tal. Só que era para ficar, lembra? Fiquem em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Eles estavam obedecendo, quando de repente numa das reuniões o Espírito Santo foi manifesto na forma de línguas repartidas, e a gente vai depois abrir um pouco mais isso. Mas só para tirar essa dúvida, aconteceu um avivamento de Pentecostes na minha igreja. Na verdade, se for uma festa judaica, sim. Se não for uma festa judaica, não. Então coincidiu, acabou pegando esse nome. Mas você é crente pentecostal? Por causa de Pentecostes? Você acredita em Pentecostes? Por causa do dia de Pentecostes, tá? Mas não que aquele mover do Espírito Santo chama-se Pentecostes, não, tá? É por causa da ocasião da festa que ficou chamado e ficou intitulado crentes ou cristãos pentecostais, né? Aí tem os reformados, aí tem vários partidos, né? Você escolhe se você quer ficar com PSDB, com PT, com PMDB, entendeu? Mas são partidos que foram surgindo ao longo da... Eu recebi essa pergunta até na timeline do Face, eu respondi isso, que a pessoa perguntou se o nosso ministério é pentecostal ou é reformado. Eu falei para ela, olha, irmão, vou ser sincero, é reformado, a gente acabou de pintar lá, tem umas paredes novas. Eu falei, eu faço igual ao Teves, eu não compreendo, eu não, qual é a pergunta, né? É bíblico, irmão, a gente é cristão, nem pentecostal, nem reformado, a gente não é de direita nem de esquerda, pode ficar tranquilo. A gente fica... Quando me perguntam se eu sou evangélico ou se eu sou católico, sou cristão, amigo, né? Não sou cristão, e isso é uma coisa que está se proliferando, viu? Uma coisa que está se proliferando. Converso com muitas pessoas que hoje em dia já não afirmam mais serem evangélicas ou católicas. Não, eu sou um cristão. Isso é mover do Espírito. Aí eu continuo, eu falo cristão. Aí eu também sou, só que eu não tenho a mesma coisa que o católico. Eu sigo a Bíblia. Eu sigo a Bíblia. Por Por exemplo, porque... Se o católico for falar que segue a Bíblia, mas pergunta se ele lê. Porque na verdade, todos nós somos católicos. Nós não somos católicos de Roma, da igreja romana, tá? Nós somos católicos da igreja cristã, da igreja apostólica, não romana. Mas, entendeu? É que as pessoas fazem uma grande confusão com tudo isso. Tanto que, por exemplo, Dani, o que significa igreja católica? Significa igreja universal. Do reino de Deus. Do reino de Deus. Eu falava evangélico
Era protestante. Na escola perguntava. Qual a sua religião? Mas sabe por quê? Aí sabe por que que na escola, no caso, na época de vocês, era chamado protestante? Porque o país não era laico. O país não era um estado laico. Então, por exemplo, assim, era um estado católico. Tudo que não era católico era protestante, porque protestava contra a igreja católica. Olha que coisa. Na verdade, hoje, nem protestante nós não somos. Sabe por quê? Pelo seguinte: mas Lutero nunca deixou de ser católico romano. Na verdade, Lutero sempre quis que a igreja católica romana, né, a igreja, né, romana cristã, voltasse a ser o que era antes. Então, quem é o protestante? O protestante é o católico que luta contra a reforma constantina e o que aconteceu dali para frente, tá? Então, o protestante é esse, aquele que luta contra as reformas que aconteceram e principalmente aquelas coisas que Lutero lutava, venda de terreno no céu, uma série de outras coisas que ele, né, aqueles 10, se eu não me engano foram 10 circunstâncias que ele batalhou lá e cravou na porta da igreja, né, naquele dia em que Lutero iniciou o protestantismo. Dani, mas só que foi através do protestantismo, que daí vem outros personagens que eu vou abrir um pouquinho, só que João Calvino, aí tem Armínio, uma coisa assim. Aí surge mais 2 partidos políticos, tá? Surge os calvinistas e os arminianistas, entendeu? Aí existe os pré, meso e pós-tribulacionistas. Existem os unicistas e os trinitarianos. E, gente, tem partido para tudo que é gosto, entendeu? Então, o que acontece? Nós não somos protestantes, somos cristãos, só esclarecendo. Daniel, nós somos apostólicos. E em certa parte podemos ser chamados de apostólicos porque seguimos a doutrina dos apóstolos, tá? Então nós somos cristãos apostólicos, né? Digamos assim. Igreja, cultura, isso aí. Bom, olha só que bacana. Na primeira lição nós vamos considerar a situação histórica do livro, o autor, os personagens, sua relevância para hoje, né? Como também no seu prefácio. Ok. Legal. Suaila, lê para mim essa primeira parte aí, a situação histórica de Atos, e lê para mim até essa 3 vantagens dos primeiros crentes, até o item A romano. A situação histórica de Atos. Para compreendermos a grandeza do sucesso dos primeiros crentes, precisamos entender as forças que os ajudavam e as forças que agiam contra eles na cultura em que estavam. 3 vantagens para os primeiros crentes. Paz romana. Durante quase 100 anos, o Império Romano foi rasgado por sucessivas guerras civis até a ascensão de Augusto César, em 31 a.C. Paz reinou pelo Império, e isso trouxe estabilidade e boas comunicações, através das grandes estradas romanas, que facilitaram muito a disseminação do Evangelho. Lucas relata viagens que antes teriam sido impossíveis. Viajar era seguro e rápido. Ok? Então, por exemplo, existem algumas vantagens para que isso aconteça, tá? Existem algumas vantagens. Que vantagens são essas? A primeira delas é que Roma estava em paz desde 31 a.C. Então, 30 anos aproximadamente antes, dá mais ou menos 29 anos, na verdade. Antes de Cristo nascer, que é 31 a.C., o que acontece? Acontece uma situação. Augusto César ascende no reino, coloca tudo em paz, entra então uma hegemonia do Império Romano, e aí isso fica mais tranquilo. Por quê? Eles pregavam o Evangelho em toda uma extensão que o Império Romano era dominador. Então, como eles eram dominantes, ficava fácil transitar. Por exemplo, Paulo ele tinha dupla cidadania. Um exemplo do apóstolo, né? Paulo, mesmo sendo convertido ao cristianismo, para os romanos isso tanto fazia. Ele tinha dupla cidadania, era poliglota, falava vários idiomas, todos os idiomas provavelmente da época, porque ele era um viajante. E Paulo tinha dupla cidadania. E isso era possibilitado, por quê?
Porque o Império Romano dominava grande parte do mapa do mundo naquela época. Então, se você tinha dupla cidadania e tinha uma carta com você que indicava que você era um cidadão romano, irmão, você entrava em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Essa tal cidadania romana garantia a Paulo condições especiais, tá? Que os próprios fariseus que conquistaram isso para Paulo, que Paulo era judeu. Era hebreu, no caso, na época, né? Paulo, ele fazia parte dos fariseus, aquele pessoal todo. Mas Paulo era do povo hebreu, o povo judeu, né, na verdade, na época. E aí o que acontece diante dessa situação? Os fariseus conquistaram isso para Paulo ter liberdade na missão dele, que era perseguir. Então Paulo entrava em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e ninguém podia nem colocar a mão nele. Tanto que tem uma situação relatada em Atos, que Paulo é preso, Paulo é açoitado em praça pública, e depois que ele é levado, Paulo vira e fala pro pretoriano que açoitou ele lá, falou: você sabia que eu tenho dupla cidadania? Você sabia que eu sou cidadão de Roma? E aí, meu amigo, isso dá um problema, mas dá um problema tão grande para aqueles homens que eles soltam Paulo correndo e Paulo vai embora. E os caras falam: some daqui pra gente não ter que matar você, porque ou você some e desaparece e não fala nada para ninguém, ou a gente vai ter que te matar, porque o que a gente fez foi grave. Era proibido um cidadão romano ser açoitado em praça pública, tá bom? Olha só, então vamos lá. Onéia, lê para mim, letra B. Então a primeira coisa que garantia o sucesso da expansão do reino de Deus era a paz romana, por causa do tráfego. Agora, outra coisa que garante o sucesso dos primeiros crentes, que são vantagens, é a língua grega. Vai lá. Outro fator que ajudou no avanço da Igreja de Cristo foi a cultura grega. Embora o latim fosse a língua oficial, a maioria falava grego. É importante notar que Paulo discursou aos oficiais romanos em grego. Esse foi o motivo porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o que assegurou uma comunicação universal. É isso aí. Dani, como assim? O que garantiu? Vamos lá. Nessa época, a Bíblia que se tinha, que era só o Antigo Testamento, né, o que nós temos como Antigo Testamento, era uma coisa chamada Septuaginta, se eu não me engano, que é uma Bíblia em grego. Tá? A Septuaginta foi uma Bíblia em grego, traduzida dos manuscritos originais para o grego. E aí, esse grego era o inglês de hoje em dia. Entendeu? Então o grego era o inglês de hoje em dia, que a gente tanto fala, tanto busca, tanto quer conquistar, para que tenha até mesmo uma vantagem no quê? Nos empregos e tudo mais. Naquela época não era diferente nesse ponto. Naquela época o grego era a língua oficial. E com isso, o que acontecia? Se você aprendesse grego, você estava em qualquer lugar, você podia pregar em qualquer circunstância, você podia pregar para quem quer que fosse, que as pessoas ali sempre teria alguém que traduzia o grego para o idioma local. E outra, você vê que a maioria dos livros, as cartas escritas, eram para gregos. Por exemplo, Corinto, cidade grega. Tessalônica, cidade grega. Éfeso, cidade grega. Então várias cidades gregas, tá? Que foram pregados o evangelho. Roma já não é uma cidade grega. Roma era romano. Corinto era grego também, tá? Éfeso, né, como a gente falou aqui, e assim por diante. Então diversas cidades, Colossos, por causa dos colossenses, Tessalônica, como eu falei. Então isso facilitou muito, e eles falavam em idioma grego, que era uma língua universal. Muitos deles sabiam. Inclusive Paulo foi levantado por Cristo, né, que é o próprio Espírito, por causa desse motivo, porque ele era fluente no grego. Então essas cartas estavam em grego, tá? Então essa língua grega também foi um fator que ajudou. Natália, lê para mim letra C, fé judaica. Os romanos nunca entenderam os judeus, mas muitos os respeitaram e foram atraídos ao judaísmo, especialmente por causa do seu monoteísmo, do seu livro sagrado. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego no 2º século a.C. e do seu tipo de culto. Então o que acontece? Para os romanos era difícil entender os judeus pela questão de monoteísmo, tá?
Porque os romanos sempre foram politeístas. Vários deuses, entidades, dogmas sacros. Eles sempre tiveram isso, que herdaram lá dos egípcios, tá? Que foi passando pelos babilônicos, e com todo o avanço e expansão, os romanos e os babilônicos também faziam isso. Cada local que eles conquistavam, eles traziam sábios para que pudesse agregar a cultura dos sábios e puxar aquilo que eles acreditavam que era bom ou que somasse na vitória deles. Então, quando chegam até os romanos também vêm com essa sobrecarga de informações culturais. Mas para eles era difícil entender os judeus, porque os judeus tinham uma fé em um só Deus, não em vários. Era só o Deus Israel, né? Então, aquele ao qual eles não tinham nem coragem de pronunciar o nome, por isso até se perdeu. Simplesmente eles viam lá um tetragrama lá, né, que é o chamado Iavé, hoje em dia, que a gente até agora não sabe realmente o que é, e que se você for cruzar as letras, cruza e pode ser muito bem o nome Jesus, né? Depois, quando vindo na época de Jesus. Então o que acontece? Especialmente por causa do monoteísmo, né? E é o que falou aqui, muitos os respeitaram e foram atraídos ao judaísmo, né? Especialmente por causa do monoteísmo de seu livro sagrado. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego no segundo século antes de Cristo, né? Então essa forma diferente de cultuar atraiu, querendo ou não, foi um atrativo, porque os demais povos sempre foram politeístas e só o judeu sempre foi monoteísta. Agora surge uma nova, entre aspas, religião, que é a crença, né, dos cristãos, aqueles que seguiam a cruz de Cristo, seguiam a Cristo, e eles eram também monoteístas, né? O que para os judeus foi o fim da picada, porque só monoteísta aqui somos nós. Que papo é esse? Entendeu? Então, principalmente os judeus perseguiram muitos cristãos por causa disso, porque muitos judeus estavam se convertendo, porque viam nisso verdade, né? Entendiam que Jesus era o Cristo, que o Antigo Testamento e a Bíblia em grego deles falava. Agora, tem duas barreiras para os primeiros crentes. Lê para mim, ô Henrique, o item 2 até o A aqui, os tópicos do A, por favor. É tão comum pensar que era fácil para os primeiros crentes evangelizar? Não, era uma tarefa árdua. Para os gregos, a mensagem do evangelho era louca. Para os romanos, fraca, e para os judeus, escandalosa. Crentes em toda parte enfrentaram a oposição como sendo antissociais, ateístas ou esquisitos. O evangelho era escandaloso para os judeus. Não era fácil, e não é até hoje, para um judeu seguir a Cristo. Os mensageiros eram leigos, iletrados e incultos. Os judeus eram acostumados com os eruditos habis. A mensagem parecia uma afronta ao judaísmo. A proclamação de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, como Messias, foi algo incompreensível. Pior ainda, o livro da lei dizia que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então Jesus, pela sua morte na cruz, falhou e foi maldito. Era ridículo e ofensivo sugerir que ele era o Messias prometido. A eclesiologia da igreja parecia algo blasfemo. Os crentes não observavam o antigo sistema sacrificial, não praticavam circuncisão e não frequentavam o templo. Não é para ficar surpreendido com a reação violenta dos judeus contra a defesa de Estevão. Aonde os crentes iam, havia tumultos, instigados pelos judeus. E aí a gente tem vários relatos de tumulto, né? Atos 13:50, Atos 14, do 1 ao 5, Atos 19, Atos 17, do 5 ao 9, a situação de Estevão em Atos 7. Então o que acontece? Então não era fácil eles pregarem no primeiro evangelho, só o fato, não, nós somos os 12 que caminhamos com Jesus. Grande coisa, ele morreu, vocês também vão morrer. Entendeu? Ah, vocês são os 12 que caminharam com Jesus? Nossa, que bacana, então vocês vão morrer, porque é isso que os judeus queriam. Tanto que os judeus, numa passagem do Evangelho,
dão ordens aos soldados que guardavam a porta do templo de Jesus que eles mentissem. Eles deram ordens e pagaram para que os soldados mentissem. Corromperam os soldados para que não se proliferasse essa blasfêmia que era esses seguidores desse tal Jesus, né? Então o que acontece? O evangelho era escandaloso para os judeus, como disse, né? Louco para os gregos, e para os romanos era algo muito fraco. Não, isso é muito fraco, não dá para a gente acreditar nisso não. Para os judeus era escandaloso por esses motivos. Primeiro que Jesus, ele não era o Messias, nunca teve como ser, ele não, porque ele vem de uma origem lá, de Nazaré. E o que já saiu de bom de Nazaré? Não tem nada de bom para vir de lá. Você tem alguma coisa boa? Não tem nada de bom de lá. Está escrito em Marcos. O que tem de bom? Não tem nada de bom em Nazaré. Tipo assim, Nazaré o que é? É tipo Guará, eixo Rio São Paulo. Tô brincando, irmão. Olha aí. Não, Lorena agora tem a van e a Estátua da Liberdade. Não pode falar de Lorena. Canas. No meio do caminho, né? Nada que chamasse atenção. Então, uma cidadezinha que, tipo, não tinha saído nada expressivo dali. Nada. E aí o que acontece? Não acreditamos por causa disso, que ele não tem, entre aspas, nenhuma linhagem. Não acreditamos porque ele foi pendurado no madeiro, e Deuteronômio 21, 23 diz que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito, né? De Deus ainda. E também porque, gente, como que uns nego chucro desse vai falar alguma coisa vinda da parte do Altíssimo? Jamais! Esse chucro que nem Pedro que não sabe nem escrever o próprio nome praticamente, ele, o líder da igreja, capaz mesmo. Olha lá, pessoas muito mais preparadas. Então esse é o X da questão. Era uma igreja que impactava, era uma igreja que não dava para acreditar, não tinha crédito nenhum, e pelo contrário, perseguido, que quando eles defendiam com a sabedoria que o Espírito dava, o que eles faziam? Matavam, como fizeram com Estevão. Tá? E aí onde eles chegavam era encrenca, porque os judeus começavam a atacar fariseus, que eram as classes lá religiosas, atacavam para matar. Ô Fábio, você lê para mim o item B aí e os tópicos do item B, por favor? O evangelho era loucura para os gentios, isso aí. Por causa da sua oposição religiosa, que provocou oposição, mesmo perseguição. Os romanos tinham muitos deuses que formavam parte do culto Estado, enquanto os crentes pregavam que havia um só Deus, e mais, não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, e nem as adorarás. Se você não se envolvia nas observâncias religiosas dos velhos deuses, você era uma ameaça ao Estado, também aos romanos. Não entendia os crentes que tinham um rito de comer o corpo de Jesus. Isso falava de canibalismo. Por causa de sua social nada atraente, não frequentavam o teatro e não gostavam da história dos deuses. Por causa de tensão na família que surgia. Por exemplo, quando a esposa era crente e o marido não, era muito difícil um casamento misto funcionando. Então, olha só, para os gentios era uma coisa esquisita, era uma religião muito fraca. Por quê? Eles achavam que o reino não era uma cultura, entendeu? Não era uma cultura. Por quê? Não é uma cultura porque eles não vão em teatro. É no teatro que tem cultura. Não é uma cultura porque eles não sabem a história dos nossos deuses. Então, como que eles podem se dizer cultos se eles não sabem a história dos nossos deuses? Não, eles são muito fraquinhos. Eles são muito fraquinhos, muito. Não. Não tem como eu aceitar esse dogma religioso. E outra, o nosso dogma religioso é um dogma sustentado pelo Estado. É um dogma sustentado pelas leis romanas. É um dogma sustentado pela sociedade romana, que era a alta cúpula da sociedade.
Então essa era a religião verdadeira. Não, nunca que eu vou seguir essa doideira que eles seguem, que não tem expressão nenhuma, que eles não têm carros bacanas para andar, eles não têm circunstâncias boas, eles não andam nos jantares, eles não andam com a cúpula da sociedade, com aquelas pessoas que estão no poder. Ah, não, eles não. Eles não. Esse evangelho, esse tal de evangelho, esse tal de cultura cristã, essa tal cultura do reino de Deus, não, isso está por fora. Você conhece alguma história parecida com isso hoje nos dias? É a mesma coisa, não mudou nada. Quando você implementa a cultura do reino de Deus, que nem, por exemplo, eu faço empreendedorismo. Eu faço empreendedorismo de acordo com a cultura do reino que eu aprendi. E dá sucesso, dá resultado. Olha que interessante, dá resultado. Dá dinheiro também. E dá também resultados financeiros, pessoais, familiares, emocionais. Dá resultado completo, vida em abundância. Olha que engraçado. Então esse é o X da questão. É que sempre foi menosprezado. Não espere que o fato de que você tem a cultura cristã, e se alguém te perguntar assim, onde você aprendeu lidar com a sua família? Foi na cultura do reino. E onde você aprendeu fazer, que nem hoje eu estava contando para uma pessoa que eu presto assessoria, que eu era muito ignorante financeiramente. E onde você aprendeu a administrar tão bem ao ponto de você conseguir melhorar a sua vida e melhorar a vida de outras pessoas que seguem o seu conselho financeiro? Aprendi orando. Eu orei, pedi sabedoria e li na Bíblia. E eu aprendi com Salomão. Eu li em Salomão lá. Na nossa cultura também ensina. Nossa, mas tem tudo lá. O que é isso? É uma enciclopédia Barça, né? Sei lá o que é isso. Aurélio, dicionário da língua portuguesa, né? Não sei. Que negócio é esse? É a cultura. Ela é completa. Ela é completa para todas as áreas. Nós aprendemos tudo com Jesus. Era o discurso deles. E isso não era suficiente. Não, mas você nunca foi à faculdade? Você nunca foi... E como você sabe tudo isso? E como você consegue tanto resultado? Só com essa cultura do reino. Então se tornava algo curioso. Era algo que não era normal. É claro que não é normal. Se fosse normal, todo mundo fazia. Então, o evangelho era literalmente loucura. Loucura. Olha só que interessante. Em cada área da vida, o crente daquele tempo enfrentava muitos obstáculos em cada área da vida. Se você acha que é difícil ganhar pessoas para Cristo hoje, se você acha que é difícil ganhar pessoas para Cristo hoje, tá? Deve ser grato por não ter vivido nos dias da igreja primitiva, quando a tarefa era imensamente mais difícil. Já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar isso? Você já parou para ser grato? Está aí na sua revista essa afirmação também, né? Você já parou para pensar que você tem que agradecer que hoje, você pelo menos, ninguém está entrando aqui jogando coquetel molotov, queimando nada? Não por enquanto, né? Não por enquanto. Não sei até onde vai o extremismo. A Rússia diz que o testemunho de Jeová é extremista. Existe uma matéria que eu peguei de um site americano, eu vi, na verdade, minha prima compartilhou, minha prima mora perto de Nova York, aí ela compartilhou, aí eu ainda comentei lá, falei, realmente eles são terroristas, eles fazem um atentado contra os nossos domingos de manhã, batendo em casa e arrancando as pessoas da cama logo cedo, né? Isso é um atentado contra o sono. Ela deu risada. Mas, brincadeiras à parte, os russos já declaram que as testemunhas de Jeová são extremistas. Tem uma matéria circulando lá na Rússia, que o testemunho de Jeová é extremista. Assim, extremista não, é terrorista, porque eles são extremistas. Ué, só porque eles estão escolhendo viver a cultura deles? Só porque eles escolheram viver a cultura deles, são extremistas. Então, tinha muitos obstáculos. Do mesmo jeito que tem hoje. Só que hoje não tem tanto, por quê? No Brasil, por exemplo, o Brasil é um país americanizado. Fato. Olha lá, blusa em inglês. Temos chave celular que vem dos Estados Unidos. Ou se vem da China, vem de uma fábrica americana. Entendeu? Metade das camisas que a gente tem aqui está tudo em inglês.
E o povo americano é um povo cristianizado. É um povo que a cultura deles, a base da cultura americana é a cultura do reino de Deus. Então a gente aqui, principalmente no Brasil, tem muito que agradecer. Porque a gente não tem tanta resistência. Não tem tanta. Não tem tanta porque é o seguinte: a resistência vai vir de dentro da própria igreja. De dentro da própria igreja. Que você já vê hoje. A divisão que existe entre as igrejas por causa disso. Igrejas que são contaminadas com o quê? Com a forma de pensar da cultura humana, da cultura do país. Entendeu? Então é uma quebra de crença muito grande uma pessoa vir para a igreja e não precisar ficar sendo induzida a um homem de branco. De novo a história do homem de branco, né? Né, Henrique? Você quer mandar um louvor do homem de branco domingo? Entendeu? Induzido para o homem de branco aqui, a mentalidade, né? Mentalizar o homem de branco passando aqui por meio. Técnica de emocionalismo. Irmão, você não está vendo? Tô. Tá vendo nada. Tá imaginando e olhe lá. Não passa disso por emocionalismo. A fé, ela é mediante, você não tem que ficar sendo salpicado com porções de emocionalismo. Pode haver um anjo de branco dentro da igreja? Pode e deve. Sempre tem. Todo culto tem. Você não sabia, não? Todo culto tem, não é só o de hoje. Não estou vendo o homem de... Ele está aqui mesmo. Sempre esteve. E quando a gente sair daqui, ele vai ficar sozinho no prédio? Não, ele vai com você para casa. Ele está na sua casa. É isso. Então é difícil para as pessoas, principalmente, por exemplo, eu conheço uma igreja evangélica que eles são protestantes. Eles deixaram a idolatria de imagens e idolatria dos cristãos do século passado ou do começo do século e adoram os seus próprios pastores. Conheço. Eu também conheço. Idólatras. Idolatram o Marco Feliciano, idolatram o Silas Malafaia, idolatram o Edir Macedo, idolatram. Idolatram homens. Estendem o tapete vermelho para o pastor passar e chegar, porque lá vem o homem de Deus. O grande homem de Deus. Gente, a Bíblia fala para respeitar assim e tal. Só que Paulo não se apresentava como apóstolo. Paulo se apresentava como Paulo, apóstolo. Antes de ser apóstolo, eu sou Paulo. Antes de qualquer situação. Entendeu? E Paulo chegava e comia. E Paulo fala bem assim, ó: onde você chegar, senta e come o que te é servido. Não fica perguntando, não fica mas isso aqui. Não, isso aqui eu não como. Você não serve para missão. Chegou, come de tudo. Esse negócio de comer de tudo, irmãos, me lembra histórias da minha vida, né? Essa maneira de chegar onde chega. Ah, pastor, come aí. Como? Mas você gosta? Agora não importa, eu como. Tem que comer, nem que seja pouquinho. Não pode fazer desfeito, irmão. Tem que comer. Aí bota lá café pelando, café doce, café fraco, bolo que parece broa. Come. Repete? Aí você que sabe, né? É falta de educação repetir se estiver ruim. Vamos lá, item 2. Arthur, lê para mim item 2, o autor do livro de Atos. Aí você lê para mim o 1A. O que a NT diz a respeito de Lucas, o autor? Só para eu poder clarear, NT, o que o Novo Testamento, ok? Escritos de Paulo. Lucas era médico, crente gentílico, companheiro de Paulo e associado com João, Marcos. Lucas esteve na prisão com Paulo, mas parece que não foi compulsória. Ok? Vamos dar uma paradinha aqui, só para saber, segundo os escritos de Paulo, aí tem Colossenses 4:10 e também 4, versículo 14, tem Filemon 24, existe também 2 Timóteo 4:11 que afirma isso, tá? Fala que Lucas, o que é o crente gentílico? Crente gentílico é que Lucas não era ele era gentio. Então vamos clarear esse gentio que até o Fabinho leu e agora o Arthur também leu. Gentio
não é gentil de pessoa que faz gentileza. O gentio, que é também algumas traduções bíblicas falam que era o pagão, tá? Era todo aquele que não vinha do monoteísmo judaico. Porque, como eu disse, naquela época só tinham judeus monoteístas, tá? Então, o que aconteceu? O judeu que se convertia era um cristão judaico. O camarada que vinha de outra linhagem, ele era um pagão, ele era um gentio convertido. Então era chamado de crente gentílico, aquele que crê em Cristo, mas de origem gentio, pagã. Ok? Lê para mim também o item B e os tópicos, por favor. Prefácio a Lucas e Atos. Geralmente é aceito que Lucas 1, do 1 ao 4, é o prefácio, tanto do Evangelho como também de Atos. Lucas delineia 5 passos na composição do seu trabalho. Eventos históricos, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Testemunhas contemporâneas, foram deles testemunhas oculares. Pesquisa pessoal, acurada investigação de tudo desde sua origem. Escrita, Lucas já tinha comentado que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. Marcos estava incluído aqui. Dessa feita é a vez de Lucas. Me pareceu bem dar-te por escrito. O primeiro escritor, excelentíssimo Teófilo. O primeiro leitor, no caso, tá? Primeiro leitor, que era Teófilo, né? A quem era endereçado. Então aqui, 5 passos que o Lucas usou para escrever esses livros, né? A primeira que é eventos históricos, são eventos realmente verdadeiros, que ele fala, né? Que é uma narração coordenada, não foi só... O que é uma narração coordenada? É uma narração que não foi só um doido que chegou e contou tudo para ele, tá? O que caracteriza o fato histórico? Eu vejo muito bem o Rodrigo... Esqueço o nome do Rodrigo. Rodrigo Silva. O pastor Rodrigo Silva é uma pessoa muito temperada, muito temente, uma pessoa muito sábia, né? Hoje em dia eu posso dizer que ele é um dos meus mentores na área histórica, né? Na área de historiologia, de até mesmo arqueologia. Então acontece, Rodrigo Silva, ele fala que algo é histórico mediante a testemunhos, que não é só um testemunho. A narrativa, tem uma entrevista dele no Jô, que o Rodrigo Silva fala que não tem como o evangelho ser mentira, tá? Por quê? Porque o evangelho não era algo lucrativo de se pregar. Era uma coisa que, ao você pregar, só trazia sobre você guerra, luta, morte, perseguição, não havia lucro. Então, não havia um fator motivador aparente. Outra coisa, são muitas pessoas falando a mesma coisa sem que haja contradição. Então é essa narração coordenada que Lucas colhe, tá? E aqui ele fala também que são testemunhas contemporâneas, que foram o quê? Pessoas que narraram isso, não é aquele segundo ouvinte da história, não. Por exemplo, você vê a passagem de Pedro andando sobre o mar. O próprio Pedro se reúne com Lucas e diz: aconteceu comigo. Aí depois Lucas à parte vai e procura outro que estava no barco, conversa e vê detalhes da mesma situação. Então por isso que Lucas é tão fantástico, porque Lucas ele relata de uma forma exata. Se existe um livro que comprova e reforça a veracidade de Cristo, é que essa narrativa de Lucas foi fator diferencial para que a gente pudesse ter certeza daquilo que vivemos. Pesquisa pessoal, né? Lucas não mandava pessoas levantar material. Então não havia o que a gente chama, por exemplo, em marketing, a gente fala que existe fonte primária e fonte secundária de pesquisa. A fonte primária de pesquisa é a mais cara, porque você mesmo monta uma equipe, monta o formato de pesquisa e você vai a campo levantar esses dados. Então, fontes primárias. Fontes secundárias é eu chegar aqui, entrar no Dr. Google e ver a opinião de outros. Então, Lucas não foi enviar pessoas para escrever algo para enviar para ele em relatórios. Não. Lucas buscou esse conhecimento. Ele mesmo estava a campo.
escrita. Por quê? Fontes escritas porque João Marcos, que a gente viu o Arthur citar ali, João Marcos era Marcos, amigo de Pedro, que escreveu o livro de Marcos. Então Lucas vê aquilo, vê aquela situação toda, João Marcos que já era um escritor e vinha narrando, né, um evangelho e escrevendo. Na verdade quem narrava era Pedro provavelmente, e João Marcos escrevia. E aí o que aconteceu? Lucas se inspira e ele fala: me pareceu bem, Teófilo, eu encaminhava para você por escrito. E lógico, né, ele precisava encaminhar para alguém, porque ele não ia escrever para a posteridade. Por isso que muitas vezes, e isso é uma coisa que hoje em dia em marketing digital conta muito, voltou-se essa modalidade escrita, que foi a melhor modalidade escrita. Então você quer escrever algo, mesmo que seja um livro ou algo para ficar no ar, escreva como se você estivesse contando para alguém. Escreva como se você estivesse endereçando alguém. Essa história vai sair praticamente perfeita. Isso é muito fantástico. Então por quê? Os livros do Novo Testamento foram escritos assim. E hoje em dia, os artigos que são escritos em blogs são artigos escritos da mesma forma. É o chamado Buyer Persona. Olha que interessante. Era um recurso da época de Jesus, Jesus, a época dos apóstolos. E esse recurso voltou hoje em dia totalmente à tona, sendo ensinado aí nas redes sociais. Ok? Uma aplicação assim, os eventos realizados foram testemunhados, investigados e escritos para que sejam a base da nossa fé e dão plena certeza das verdades. Tá? Então isso é muito importante a gente entender, que são plenas certezas da verdade. Lena, lê para mim a passagem, a letra C, né? Passagens nós. Nas passagens nós. Lucas foi testemunha ocular e participante de certos eventos. Várias vezes Lucas muda de terceira pessoa do plural, eles, para a primeira pessoa do plural, nós. Estude essas passagens bíblicas. Então, é isso aí, olha aí, Atos, todas as passagens, Atos 16, do 10 ao 17, Atos 20, do 5 ao 15, Atos 21, do 1 ao 18, Atos 27, do 1 ao 28 e Atos 16, tá? Essas passagens aqui, gente, são passagens em que Lucas estava narrando e na narrativa ele muda de aconteceu para nós estávamos lá não sei na onde e aconteceu isso, eu vi. Então ele foi testemunha ocular de muita coisa que está escrito, principalmente em Atos, tá? Porque Lucas não foi contemporâneo a Jesus. Lucas vem depois, movido até mesmo por tudo aquilo que estava acontecendo. Aí Lucas entra nesses 30 anos. Olha que coisa fantástica. Lucas aparece nesses 30 anos. E nesse decorrer dos 30 anos, ele precisava ficar andando atrás de Paulo, de Pedro, de João Marcos, que escrevia também. Ele precisava ficar andando com esses caras para colher relato. E aí, meu amigo, quando tocava o pavor, quando vinha geral e botava todo mundo no camburão e levava embora, tava lá o escritor no meio, relatando tudo. Repórter de guerra. Entendeu? Literalmente repórter de guerra. Vamos lá, Maria, você lê para mim esse item 2, por gentileza? Foi igreja em Antioquia da Síria. A tradução diz que Lucas era da igreja da Antioquia da Síria. É bom notar as qualidades dessa igreja, que influenciaram muito a vida de Lucas. Foi uma igreja fundada por Barnabé e Paulo, que cresceu rapidamente e tinha uma liderança forte. Era uma igreja de oração, sem distinção social, uma igreja que contribuía e tinha uma paixão por evangelismo. Foi em Antioquia que os crentes pela primeira vez foram chamados cristãos. Provavelmente porque sempre estava falando de Cristo. A vida de Lucas foi influenciada pela igreja dele. Então o que acontece? Esse é o X da questão. Lucas, né, era de uma igreja impactante. Era de uma igreja que sacudia. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, e é para você gravar essa pergunta. Se você tiver um instrumento de anotação, uma caneta, você anotar. Mas a pergunta é: qual a influência da igreja, a igreja que você frequenta, na sua vida? Qual a influência? Porque Lucas era um cara influenciado por essa igreja de Antioquia da Síria.
Ele era um cara que vivia o que era pregado em Antioquia da Síria. Então a pergunta que eu tenho para lançar para você pensar é: qual a influência da igreja, a sua igreja, na sua vida? Qual a influência da sua igreja em sua vida? Essa igreja tem influenciado? O que a gente ensina aqui te influencia? Muda os seus comportamentos? Muda as suas atitudes? Corrige, alinha, exorta, repreende, mas motiva? Como você tem vivido? Você tem colocado em prática o que nós ensinamos aqui? Tudo isso que a gente ensina aqui, você tem colocado em prática? Como as nossas pregações estão influenciando? Vai lá. Tá bom, Deus abençoe, irmão. Então olha só. Então olha que interessante. Agora a gente tem o tópico 3 aqui. Tá? Tópico 3. Deixa eu ver aqui, tem uma dica. Tá. Personagens do livro de Atos, tá? Os personagens. É interessante notar algo sobre os primeiros evangelizadores que causaram um impacto impressionante no mundo, tá? Então olha só, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá. Renan, lê para mim esse trecho aí, o 1 e o 2, por favor. Eram leigos sem nenhuma qualificação. Eram homens iletrados e incultos. Não havia nenhum rabi entre eles. É a mesma coisa hoje. Os leigos são os mais responsáveis pelo crescimento da igreja. Eram leigos sem nenhuma organização. Não tinham nenhuma sede, secretárias, telefones, rádio ou TV. Nem se imaginava que algum dia teríamos algo como a internet. Enfim, nenhuma das coisas que consideramos indispensáveis hoje para um grande impacto na evangelização. Não tinham templos, nem prédios próprios, nem finanças. De fato, tinham de levantar às 4 horas da madrugada para fazer tendas, ou o equivalente antes de pregar nas ruas. Ok. Então o que acontece? Não tinha nada. Não tinha organização, não tinha reunião que nem a gente faz aqui, projetos, ideias, som, estrutura, né? Quem acompanha um pouco mais do que eu posto nas redes sociais, eu dei uma paulada em cima disso um tempo atrás. Que eu narro o processo de início de culto, né? Eu entro nessa situação narrando que tá tudo pronto, som ligado, instrumentos passados, vozes afinadas, né? O slide no ponto certo para poder impactar. Hoje em dia as igrejas tudo de fundo preto para poder atrair a atenção só para o telão e para os artistas que estão no palco, porque são artistas. Que nada os distrai, se torne uma casa de show, porque essa é a técnica. Por isso que eles estão pintando toda a igreja de preto. Algumas pessoas pintam porque acham bonito e acham que é moda, mas tem gente que não sabe o porquê que eles fazem isso. Isso é uma técnica de palco. Você conhece algum teatro em que o fundo não seja preto? É para não atrair outra atenção. Não é igual aqui, por exemplo, ai que bonita a cor azul atrás do pastor. Aí o painel aqui tá cinza, ficou tão legal, combinando com aquela cor lá da parede. Nossa, parece uma cruz, não é mesmo? Então acontece, é uma técnica. Estão pintando o fundo das igrejas de preto por causa disso. Até onde isso é válido? Então, eles não tinham nenhuma técnica dessa. Eram chamados de leigos, incultos, porque eles não eram nenhum mestre da lei. Sabe como é que se forma um mestre da lei? Como se formava? Ele passava a vida inteira lendo e decorando o livro do Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época, e decorando não de qualquer forma. Ele sabia onde estava cada vírgula, onde estava cada detalhe, onde estava cada numeração, ele decorava item por item durante a vida toda. Chegava um certo momento, isso todo judeu, todo passava por isso. Chegava um certo momento da vida, ele era levado ao templo para ser avaliado, né? Se ele conseguisse chegar lá, né? Já começa por aí. Ah não, eu quero ser rabi. Então você vai chegar aqui e você tem que saber de cor e salteado tudo, e não pode errar uma vírgula. Se você errasse uma vírgula, você era... Não, vai ser outra coisa, vai ser pescador,
vai ser cobrador de impostos, vai ser negociador, vai ser, sei lá, vai ser qualquer coisa que aqueles 12 eram, menos mestre. Então isso era o que chamava atenção. Era uma religião, entre aspas, uma reunião de pessoas leigas e incultas e que não tinha um mínimo de organização, né? E de fato tinham que levantar às 4 horas da madrugada para fazer tendas. Atos 18:3. Eles ainda trabalhavam por fora para poder fazer isso acontecer. Olha que loucura. Eles tinham a ajuda da igreja? Tinha, porque Jesus falou, ó, né, a gente estava falando até sobre isso, a gente estava conversando essa semana. É digno do salário, não trava a boca do boi enquanto moe o trigo, né? Porque o obreiro é digno. Eles tinham uma ajuda da igreja, tanto que Paulo fala, eu faço jus ao que eu trabalho, mas às vezes eu sei da dificuldade que vocês lutam, por isso eu trabalho. Então esse é o X da questão. Henrique, lê para mim o item 3 e o item 4. Eram crentes transculturais. Na igreja primitiva, encontramos pessoas de diversas classes, judeus e gentios, gregos e romanos, samaritanos e africanos, homens e mulheres, todos trabalhando juntos. Eram crentes bem unidos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Praticavam hospitalidade. É isso aí. Tem 2 fatores aqui interessantíssimos. Primeiro, que eles eram transculturais, tá? O que eram crentes transculturais? Nas outras culturas e nas outras crenças, romano tinha a dele, aí tinha os outros que tinham outras crenças. Ô, meu amigo, vai lá. Então o que acontece? O judeu era judeu, e não tinha ninguém fora judeu que não fosse judeu. O romano era romano, não tinha ninguém que não fosse romano. Aí tinha lá o gentio, que era grego. Ele era grego e tinha as crenças dele. Ele era sírio e tinha as crenças dele. Essa igreja de Cristo não. Essa igreja de Cristo tinha um cara que nasceu em Roma, tem um cara que nasceu na Grécia, tem um cara que nasceu na Síria, tinha o outro partos, medos, elamitas e por aí vai. Entendeu? Então era uma igreja plural, pluralizada, essa é a palavra. Olha que interessante, eram transculturais, então é uma característica, os personagens. Tem um fator muito importante, que eles eram bem unidos, né? Estavam juntos, tinham coisas afim, né? O que são coisas afim? Coisas afim é que eles têm uma afinidade. Oh, meu Deus. Acontece. E aí? Eram pessoas unidas. Eram pessoas que não ficavam, né, se perdendo por qualquer coisa. Não ficavam deixando se levar por qualquer coisa. Eram cristãos unidos. Dani, o fato de você dizer que eles eram unidos, eles não tinham problemas? Sim, eles tinham problemas, mas eles eram unidos. Eles não eram diferentes, eu acabei de dizer, eles eram transculturais, mas eram unidos. Expressões maravilhosas de Paulo nas cartas dizem: o amor de Cristo nos une. Eles tinham algo afim, eles tinham uma afinidade. O que é uma afinidade? É algo que lá no final é o foco deles. Ah não, a gente está aqui por causa disso. Essa é a nossa missão. Todos entendiam essa missão. Entendeu? Não adianta, deixa ele lá. Vai lá, vai. Oh meu Deus. Hã? Sono, né? Já nessa hora também. Então o que acontece? Justamente isso, uma igreja unida, uma igreja que tinha algo em comum. Não temos tudo em comum, mas temos uma coisa em comum que nos mantém juntos. E esse é o X da questão. O Renan pode ter uma interpretação bíblica, né? E eu tenho uma outra de um determinado assunto, mas o amor de Cristo nos uniu. E é por isso que a gente caminha junto.
Existem alguns fatores chamados frutos do Espírito, que é a cultura do reino, que é comum, independente se você é aqueles partidos que eu citei no começo da lição, independente da linha teológica, doutrinária, escatológica que você siga, existe frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, existem frutos da carne. Aqueles frutos da carne não devem de forma alguma existir no meio da igreja. Em contrapartida, os frutos do Espírito são obrigatoriamente necessários para haver comprovação de que Cristo está na igreja. Eu vou voltar ainda um pouco a falar sobre isso antes da gente encerrar, mas eu quero terminar de ler esses 2 tópicos aqui. Arthur, lê para mim os 5. Tinha uma mobilidade incrível. Veja o exemplo da família de Áquila e Priscila. No momento estão em Corinto, no outro em Éfeso e outro em Roma. Graças a Deus por aqueles em que nossos dias estão prontos a mudar de cidade, a fim de plantar igrejas onde ainda não existia testemunho do Evangelho. E aí? Quantas pessoas hoje em dia estão dispostas a ter mobilidade para pregar o Evangelho? Entendeu? Eles se deslocavam, eles iam de um lado para o outro para poder pregar a palavra, não tinha outro propósito. Entendeu? Eu vejo aqui no CEAP de Lorena, do pessoal do Ministério Vida para Todos, que tem o Bucafé, são pessoas de vários lugares do Brasil aqui em Lorena. Você acha que quem abriu o CEAP é alguém de Lorena? Não! O pessoal do Rio de Janeiro veio para cá, mudou, mora aqui. O pastor Marivaldo veio de São Paulo, São Bernardo do Campo está aqui. E aí eles montam um negócio deles, que é o Bucafé, para gerar renda, negócios mesmo, formato de negócios, padrão de negócio, com o formato de negócios, com CNPJ, com tudo aberto, organizado e de excelente, extrema qualidade, e isso gera recursos para que as obras sejam mantidas. Eles abrem um negócio top, entendeu? Muito fantástico, uma visão maravilhosa do reino de Deus. E existem pessoas que ainda criticam, né? Mas não, eles são, no tempo de Paulo, os apóstolos construíam tendas, hoje eles abrem um café e uma lanchonete para que as pessoas possam estar num ambiente perfeito e ainda gerando rentabilidade, recebendo palavra e mantendo a obra missionária. Fantástico, né? Sem contar a editora deles, que é a editora Árvore da Vida, né? Sem contar que eles lá em Estância Árvore da Vida, que a gente foi, em Sumaré, é uma área que compreende, é maior que a Chácara Celes, bem maior que a Chácara Celes. Nossa, dá umas 4 Chácara Celes, a Estância Árvore da Vida, que é uma cidade construída por eles, tem condomínio residencial, abriga mais de 5.000 pessoas alojadas, tem 2 anfiteatros, um para essas 5.000 pessoas e outro para umas 1.000 e poucas pessoas, né? Uma área de feiras, um refeitório que você come à vontade e que você ainda tem um processo todo organizado, sem problema algum, sem fila. 5.000 pessoas comem sem fila. Chega, pega e sai, chega, pega e sai, chega. Uma organização extraordinária. Saudades. Ai, saudades. Saudades de lá, né? Curiosidades. Curiosidades. Iremos lá. 0,800, só pagamos. E isso é graças. Só pagamos busão. Só pagamos busão, conseguimos só e não pagamos só o busão. E detalhe, daqui para Sumaré, quanto que é uma viagem? Uma grana, né? A gente foi num ônibus 5 estrelas com aguinha, top, por deu o quê? R$60 por pessoa? Foi. R$60 por pessoa. Porque 7 horas de viagem. 7 horas de viagem, acho, né? 4, 5, 6 horas. Tinha alojamento para os motoristas de ônibus. Tinha um alojamento só para os motoristas lá dentro. Eles comiam à vontade também. É um baita de um passeio, então. Aí. Aceitando convite. Vamos, com fé em Deus. Olha só. Lena, lê para mim aí o item 6 e os seus tópicos, por favor. O contexto deles e sua relevância para nós hoje. É fácil pensar que os primeiros crentes eram totalmente diferentes de nós,
mas há algumas semelhanças notáveis. Seu contexto era os centros urbanos. O alvo dos primeiros crentes eram as grandes cidades, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Filipos, Roma, Corinto, cidades-chave. A influência das cidades grandes é muito importante para a evangelização. B. Seu contexto era de muitas religiões. Eles não dialogavam com as outras ideologias, nem as denunciavam. Simplesmente proclamavam Cristo com todo o poder de persuasão ao seu dispor. Mas havia diferenças na maneira de apresentar o Evangelho. Por exemplo, no meio do paganismo de Listra e no contexto filosófico de Atenas. Essa é uma lição importante para nós. C. Seu contexto era de rejeição. Nem sempre expressada da mesma maneira. Às vezes havia apatia, como em Atenas. Outras vezes era oposição total. Mas o que provocou conversões foi o testemunho de vidas totalmente transformadas pelo Evangelho. Vidas cristãs autênticas. Interessante, eu estava falando um negócio. Sim. Aquela senhora, Dona Helena, lá do salão. Sei. Ela estava falando sobre isso hoje comigo. A gente estava conversando, ela estava falando sobre como ela tem convertido algumas pessoas ali dentro do salão. Uma das pessoas, inclusive, que ela citou, uma moça que trabalha no banco em frente e não gostava de jeito nenhum de crente. Chegou conversando com ela ali no salão, odeio crente, eu não suporto crente. Aí ela falou assim, aí continuou conversando, ela não comentou nada. A moça resolveu falar de novo. Amarrasse que eu não suporto. Ela falou assim, nossa, eu vou ficar triste. Ela falou, sério? Por quê? Eu falei, porque eu sou crente. Ela parou, olhou e falou assim, mas você não parece crente. Você é uma pessoa tão boa para conversar, você é uma pessoa tão tranquila. Justamente. Aí ela foi conversando, falando sobre isso, sobre testemunho. Você tem aversão a crente ou você tem aversão àquela caricatura que fizeram de crente para você, que é a família dos Flanders nos Simpsons? Né? Lembra dos Flanders? Que é aquele pai todo robótico com os filhinhos iguaizinhos, vestiam a mesma roupa e tudo era pecado. Uma grande crítica a esse tipo de coisa. Olha que coisa interessante que fala ali, é que é o seguinte, o contexto era de muitas religiões. Gente, vamos deixar uma coisa muito clara. Estamos num país laico lutando contra uma lei homossexual. O que você é? Pregador do evangelho? Não, você é homofóbico. Por quê? O Estado é laico. O Estado não é cristão. Então o que acontece? Então vamos largar aí os seus filhos que se lasquem lá depois. Meu filho não vai se lascar. Sabe por que meu filho não vai se lascar? Ainda que entregue uma cartilha no colégio orientando a homofobia, o meu filho chega em casa e aprende o quê? A palavra. Se é que ele aprende, né? Ele aprende a palavra com o pai dele, com a mãe dele, com o testemunho de vida dos dois. Eu nunca vi uma pessoa que foi educada num lar hétero e vê sucesso num lar hétero ter uma opção homofóbica. Não, opção homossexual. Homossexual, perdão. Não vejo. A gente vê, geralmente, por exemplo, um dos grandes defensores da homossexualidade, né? Essa é a palavra correta, perdão se eu falei homossexualismo. Homossexualidade é a palavra correta. O Jean Willis. Se você pegar a reportagem dele no Roberto Cabrini, quando ele entra no assunto do pai, você vê que a figura dele se transforma. E aí ele conta a história do pai. Então ele entra lá nos casos de Freud, que Freud explica esses casos. Abusos, ausência da figura ao qual se faz jus a referência. Entendeu? Então é uma deturpação, sim. Que nós entendemos a origem e para nós tem explicação dessas deturpações. Então nós não vivemos assim. Em Romanos diz que Paulo fala, estão mudando a sua forma natural de fazer as coisas, né? De homem e mulher. Ele está falando para quem? Para os cristãos em Roma.
A carta de Paulo não é para os romanos em geral, que na época eram do que está hoje para pior, tá? Deus Baco, aquele camarada que tocou fogo em parte de Roma lá, que foi Nero, era essa época. Puxa, Daniel, é verdade? É. Então a carta de Paulo não era para os romanos em geral? Não. A carta de Paulo era para os cristãos em Roma. Romanos, cristãos em Roma. A carta de Paulo em Corinto não era para as pessoas de Corinto, era para os cristãos em Corinto. Tanto que ele fala da sem-vergonhice dentro da igreja, da vaidade, da mentira. Ele estava combatendo isso dentro da igreja. A Bíblia é um livro para quem é cristão. Se você aceita Jesus, ele passa a fazer morada na sua vida e você passa a viver esse evangelho. Aí você tem que vir aqui de acordo com isso aqui. Não tem como você ser um cristão apegado a dinheiro. A Bíblia condena a vaidade. Não tem como você ser um cristão homossexual, porque no cristianismo nós acreditamos, no reino de Deus nós acreditamos em heterossexualidade. E aí? Então eu tenho uma bancada de pessoas lá defendendo uma causa cristã num país laico. Faz sentido isso? Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Eles devem estar lá manifestando sim as suas opiniões, achar que não, peraí, vocês estão querendo implementar uma ditadura homossexual. Aí é outra coisa, que era o que eles queriam. Que daí, por exemplo, que nem eu estou pregando aqui agora, eu não estou falando contra o homossexual. Eu estou falando que no cristianismo nós não seguimos, simples. Você quer ser homossexual? Beleza. É só cristianismo que a gente não segue a homossexualidade. Você quer ser homossexual? Então tá bom, não seja cristão. Estou sendo excluído. Não, você não está sendo excluído. É você quem quer viver assim. Todo jogo tem regra. Todo país tem lei. Todo reino tem um código para seguir. Esse é o nosso, só isso. Eu não tenho direito? Eu tenho direito, então tá bom. Então, por exemplo, assim, o que eles estão lutando lá contra a ditadura homofóbica, isso ok. A ditadura, ali homossexual, na verdade, essa é a palavra. Então aí ok. Agora, não, nós vamos, porque o Brasil não pode apoiar os homossexuais. Eles têm que cuidar dos homossexuais. O homossexual também é cidadão, né? Agora brincando, mas lembrando, como diria o filósofo Dinho, gay também é gente, né? Lembra? Não é gente, não é mentira. Abra sua mente. Tá vendo? Eu tenho que respeitar, gente. Não adianta, ele tá certo. Ele tá certo. Cara, não adianta. A gente tem casos de amigos, pessoas que homossexuais frequentaram um tempo a igreja e decidiram não continuar porque quiseram a homossexualidade. Ponto. Jesus pode transformar sim, se e somente se, em verdade vos digo, que se abrir a porta do vosso coração, aí ele entra e faz morada. Ponto. Então eles tinham o quê? Um contexto de muitas religiões. Eles não pregavam, que nem hoje fica o protestante, na igreja evangélica protestante, falando contra a imagem. Porque quem pregava contra a imagem era Lutero. Porque as imagens entraram na reforma constantina. Os caras não viraram chip até hoje. Eles continuam sendo luteranos. Lutero que pregava contra imagens. Pra gente não tem peso pregar contra imagem. A gente só é monoteísta, só isso. E eu ainda respeito muito todos aqueles exemplos de cristãos. Exemplos fidedignos. Então, o nosso foco não é pregar contra a religião dos outros. O nosso foco é pregar a nossa cultura. Só isso. Entendeu qual é? Ponto. Você vai para o inferno porque você está lá beijando o pé do santo, da santa, beijando o pé do pai do santo. Aí ele vira para a gente e fala assim, você vai para o inferno porque você está beijando o pé fedido daquele pastor. Vai os dois. Porque um está perdendo tempo. O foco é esse, Alguns recebem, outros não e acabou. Alguns
rejeitam e ficam na deles, outros rejeitam e partem para cima. E o detalhe, né? Que era sempre em centros urbanos, tá? Não é estratégico. Às vezes, vou começar um trabalho lá no meio da montanha, escondido. Não tem pessoas para se alcançar. O foco do evangelho é alcançar pessoas. Então esse é o X da questão, tá? Então é a estratégia que eles usavam. Concluindo, essa lição é o início do desafio para a igreja de nossos dias. A gente vai compreender uma nova visão para a obra do Senhor e um novo compromisso com a igreja de Cristo. Só nessa primeira lição a gente já viu muita coisa aqui que muita gente está fazendo errado. Totalmente errado. Estão pregando coisas fora de foco. Eu falei que eu ia voltar no assunto rápido. Alguém me lembra o que eu falei que eu ia voltar rapidamente falar? Eu falei aqui nesse trecho de mobilidade incrível. Eu falei sobre crentes bem unidos. Alguém lembra que eu falei? Depois eu volto nesse assunto. Do homofóbico? Não é. Foi antes. Eu lembro que eu fui pegar água. Deixa eu pegar água. Beleza. Pega um copo para mim, Diabo, por favor. Alguém lembra o que eu comentei ao certo? Que eu ia voltar no assunto? Transculturais. Não era isso não. Não. Você está falando sobre mobilidade. Tá falando sobre mobilidade? Não, mas não era isso não. Era outra. Era lá no comecinho. Não, foi aqui no... Agora já... Faz uns 5, 10 minutos que eu falei isso. Eu vou voltar a gravação, aqueles caras. A gravação tá aqui. Estava falando sobre que nós estamos no país que é um estado laico. Vamos voltar antes. Antes disso... Estava entre o 4 e o 5. Estava entre o 4 e o 5. União, mobilidade, exemplo de Áquila e Priscila. Não era nada disso. Não era, né? Era mais no começo aí. Não, ele estava nessa parte, alguém falou isso. Eu já estava aqui entre a 4 e a 6. Entre a 4 e a 6, falando, mas isso eu vou voltar depois para falar. Ele estava aqui nessa parte. Tinham coisas em comum. Depois você vê. Depois eu lembro e falo. Chega sua memória boa. Não é. Eu às vezes tanta coisa. Bom, e aí? E aí que diante dessa exposição que a gente teve aqui hoje... Quer mais? Não, tá tranquilo, ainda tem ali. O que acontece? Qual a maior marca que nós vemos hoje de um cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro não é aquele que ganha a guerra xingando o filho dos outros. Não é. O cristão verdadeiro é aquele que cuida bem do próprio filho. O cristão verdadeiro é aquele que realmente faz seu papel bem feito, que não busca para si, né, os próprios bens, não acumula, não fica, entendeu? Esse é o papel do cristão. Essa é a personalidade de um cristão. A gente não ganha nada por ficar atacando a religião dos outros, tá? Vai ter resistência, é o direito deles resistirem, tá? É o direito das pessoas resistirem, ponto. Eles não querem. E é difícil, tá? Não é em Colossenses, acho que é Colossenses que fala muito sobre mistura de religiões. Estava acontecendo isso em Colosso, tá? Eles misturavam o judaísmo com a crença da cultura cristã, que misturava com aqueles negócios que seguem as luzes, os astros, astrologia. Misturava tudo para ver se dava alguma coisa. E Paulo combate. Uma coisa importante que a gente deve gravar é que as cartas da igreja são para os cristãos, tá? Não é para o mundo. Dentro da igreja nós não aceitamos. Abre lá. Lembrei. Gálatas 5:22. Lembra que eu estava falando sobre os frutos? Que existem duas coisas: cultura do reino e poder, né? E essa é a cultura do reino. Gálatas 5:22. Na verdade, Gálatas 5:18, tá? Vamos a partir do 16, que é melhor, que é curtinho. Gálatas 5:16. Deixa eu abrir aqui na Bíblia Viva, que é melhor. Gálatas 5:16. Paulo falando, tá? Vamos ler do 16 até o 26. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções
do Espírito Santo. Tá? Ele, o Espírito Santo, lhes dirá aonde vocês devem ir e o que vocês devem fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa que é a carne. Versículo 17. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto do desejo carnal ou natural. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós. Os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Versículo 18. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados, que é o fruto: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Vou dizer novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Versículo 22. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto. Ou fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da vida. E o versículo 26 de Gálatas 5. Então, não precisaremos mais andar em busca de honra e de popularidade, que essas coisas levam à inveja e até mesmo maus sentimentos. Amém? Então eu tenho duas situações. Pastor, na minha igreja tem muita ira, muito crente irado e ciumento. Muito crente irado e ciumento. Não há o Espírito Santo neste lugar. Ai, tá doendo? Não tem Espírito Santo aí, porque se tivesse era para ter fruto do Espírito. Principalmente igrejas que se conformam com isso. Pastor, mas as pessoas não são falhas? Falha é uma coisa. Uma hora, de repente, a Natália fica com um ciúminho aqui, porque ficou meio amoadinha. Daqui a pouco ela se liberta lá em nome de Jesus, né, Natália? Se limpa de novo e toca o barco. Irmãos, eu estou falando de um negócio que é sério. Por quê? Existem igrejas que os líderes sentem ciúmes, inveja e defendem isso com unhas e dentes. Sentimentos carnais. Existem líderes, igrejas que estão aqui, tendo o quê? Discórdia, tendo ódio e achando isso normal e achando amparo bíblico lá na guerra de Davi, nas batalhas do Antigo Testamento. Gente, isso é visão demoníaca no meio da igreja. Pastor, mas se a gente levar a ferro e fogo isso que o senhor está falando aí, está 98% perdido. Sim, está 98% perdido. É isso que eu estou dizendo, e eu quero alertar vocês para isso e quem ouvir esse áudio. Que está 98% da seara perdida por causa dos líderes. E eles vão pagar o preço, porque está escrito na palavra. Vai pagar. Porque está aqui para a gente viver, na palavra a gente não vive. Igreja primitiva, igreja da cultura do reino, é a igreja que tem esses frutos aqui. Esses frutos do Espírito é a cultura do reino. Tá? É a palavra gera esses frutos. Ok? Se não tiver esses frutos, se não é uma igreja embasada nesse fruto, vá passar bem. E tem poder também ainda para complementar. E ele justifica assim, que eu sou humano. É? Não é? Fala. É. É. Não. E Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.
Isso não está nem escrito na Bíblia. Então, isso que eu queria saber, onde que acharam isso, que eu já procurei. Não tem nada na Bíblia que Deus ama o pecado, mas odeia o pecador. Eles falam que Deus... Não, eles pegam a passagem, sabe onde eles se embasam para isso? Eles se embasam para isso naquilo que fala que o pastor, tendo uma ovelha perdida, ele deixa as 99 e vai buscar aquela uma ovelha perdida. Se aquela ovelha perdida realmente for perdida. Porque se aquela ovelha perdida, na verdade, é o bode, é bode. É bode, não é ovelha. Jesus falou que lá em Mateus 25, diz que do lado direito ovelha e do lado esquerdo bode. Seus bodes, fica para cá, vocês não são ovelha, vocês são bode. Está escrito, irmãos. Então Jesus busca ovelha. Aí você começa a questionar, você é ovelha? Ai, que o pastor não foi mais lá em casa. O pastor não apareceu. Irmão, quantas desculpas esfarrapadas eu escutei esses últimos anos. Eu não fui mais na igreja porque o pastor não foi lá em casa. Perdão a palavra, uma ova que eu não fui. Sempre vou. Teve um caso que até eu fui, a última vez quem apareceu fui eu. A pessoa só tinha aparecido uma e eu tinha aparecido 5, 10. E a última eu ainda paguei a pizza, hein? Na casa da pessoa. Já fui na casa dela também. Pastor, vou lá em casa lá pagar uma pizza. Eu vou ficar desviado, pastor, sei lá pagar uma pizza pra mim. Bicho, né, meu? Tenha dó, irmão. Vai se converter. Deixa de ser bode, irmão. Tem que deixar de ser bode, velho. Tem que ser ovelha. Se você for ovelha, o Espírito Santo vai tocar no seu coração lá, vai tocar no meu também, e a gente vai caminhar. Agora, se você quer ser bode, você vai ser bode, pô. Mas hoje o que a gente mais vê na igreja, não na igreja, mas assim, de evangelho. Eles vão lá, fazem as coisas, magoam até acaba uma pessoa desviando da igreja, e aí outras pessoas vão dando desculpa, tipo assim, mas somos falhos. Mas e aí? Tem alma se perdendo. Principalmente quando você está na frente, você está na liderança, você tem que tomar cuidado com isso. Porque uma pessoa pode cair. Sim. E você é o responsável por aquela vida. Exatamente. Irmão, olha, quer abraçar esse negócio? Tenha certeza que você vai fazer que é bem feito, irmão. Não tem boi. Acabou. Tem que ser bem feito, ponto final. É a igreja primitiva. Você tem que pregar o reino. Não tem que ficar perdendo tempo falando que a imagem está errada, não sei o quê. Para! Não sejam mais meninos na fé, né? Vamos dizer assim. Tem que crescer em espírito, graça, unção, tudo. Pelo tempo era para ser mestre. Era para ser mestre já. Eu tenho uma coisa muito importante a dizer a respeito disso, é que é o seguinte: existe o tempo de menino no evangelho, existe um tempo de mestre. Jesus fala na palavra dele que ele chega e coloca uma situação para a pessoa aprender, e chega uma hora que ele vem e cobra os talentos. Esse vem e cobra os talentos não é a volta de Jesus lá na frente não, tá, gente? Não é isso não, tá? Quando ele dá um talento para a pessoa, o talento, ele dá para cada um segundo aquilo que a pessoa pode fazer. Se a pessoa enterra o talento, chega um determinado momento que Jesus vem aqui na terra, na obra, porque ele falava isso para os discípulos, tá? Ele não falou para o povo, ele falou para os discípulos. E aí o que acontece? Jesus vem, o Espírito Santo vem, olha e fala: e aí, tá pronto? Dobrou o que você tinha? Se você não dobrou, eu não vou agora dar o que você tinha para receber. Até o que você tem, ele é tirado, é dado para o que tem mais e acabou. Quantos ministérios você conhece que a pessoa luta e parece que não chega a lugar nenhum? Fica naquilo, a mesma coisa para sempre. Mas eu tenho Um encalhe. quanto a isso. Ah. No caso, seria talentos ou dons? Porque eu já ouvi uma pregação que Deus tira os dons da pessoa. Não, dom ele não tira porque ele não tirou a força de sanção. Dom, a palavra dom vem de dominus, de domínio. Ele te deu algo que você domina, tá? Esse é o seu dom. Esse é o seu dom. Sansão caiu, ele perdeu a força só enquanto o cabelo era curto. O cabelo cresceu, ele ficou. O que Deus dá, ele não tira. A parábola dos talentos era algo que pertencia a ele,
Algo, por exemplo, uma moeda. Ele fala várias vezes sobre isso. Tanto que ele critica duramente os fariseus com isso. Mestres, vocês que mataram os mestres no passado e até hoje perseguem os mestres enviados por Deus. Porque Deus dá a eles algo valoroso nas mãos, que é a vida das pessoas, o reino de Deus. O reino de Deus é o talento. Existem pessoas que, devido à capacidade intelectual, recebem mais. A capacidade física, a capacidade de projetos, recebe mais. Existem pessoas que vão ficar na igreja e o que ela recebe é aquilo, mas ela faz aquilo bem feito. Em todos os casos, você tem que fazer segundo a sua habilidade, segundo a quantia que você recebeu na mão, bem feito. Ponto. Com a parábola dos talentos, a gente aprende que o talento é algo que não nos pertence. O dom é algo que te pertence. Você usa o seu dom para frutificar o talento. O talento é como se fosse uma moeda, tá? Na época. É uma moeda, ele te dá um talento, ele te dá uma moeda. É um investimento. Aí você pega e dobra esse investimento com a capacidade que você tem. Mas existem pessoas que não têm, tá tão lascado, tão ruim, que a pessoa enterra o talento. Enterra aquilo que não lhe pertence. Não é dom. Tá bom. Chique, gente. Tirei a dúvida? Tirou. Beleza. É porque nunca vi ninguém perder dom. Não perde dom. Mas eu ouvi uma pregação. Que a pessoa confundia dom com talento. Não, a pessoa falou que Deus, você não usa seu dom, você está enterrando o seu dom e tal, Deus toma aquele dom seu e você não faz mais. De pregar. Aí a pessoa desvia tudo, tem o dom da palavra, de falar bem, tudo. E aí a pessoa, tipo, cai ou se afasta, simplesmente parecia meio que tacando medinho. Ó, Deus vai tirar esse dom. Não, nunca pode ser levado pelo medo. Jamais, nada tem que ser por medo. Posso dizer uma coisa? O que é perder o talento? Perder o talento é perder a chance. A oportunidade. Eu vou continuar tendo dom. Se eu me arrepender e voltar. Mas uma coisa é fato, que Jesus fala ali é que a gente tem prazo de validade. Você tem um prazo para fazer alguma coisa. Você tem um tempo para fazer aquilo. Você não fez naquele tempo, irmão? Você perde a oportunidade. O talento é uma grande oportunidade, tá? O talento é uma grande oportunidade. Essa é a verdade. É algo valoroso. Ok? Mais dúvidas aí? Pra gente poder matar? Igreja primitiva, tranquilo aí? Tem várias leituras, tá? Aqui inclusive na lição. Eu quero que vocês leiam todas essas leituras. Aqui no começo da lição existe a leitura diária, tá? Existe um texto devocional e também o versículo-chave da lição. E existe aqui também alguns versículos no meio da lição que eu gostaria que vocês lessem. Eu não li porque eu quero que vocês leiam. Principalmente as passagens em que Lucas mudou o discurso, que ele via algo para nós vivemos algo, tá? Então, por gentileza, estudem e leiam o assunto dessa semana. E na semana que vem a gente vai voltar falando da lição 2, que na lição 2 nós vamos falar a espera do poder, que foi a capacidade que os discípulos tiveram de obedecer e aguardar serem revestidos de poder, porque cultura eles já tinham. Esse é o X da questão. Eles já tinham cultura. Agora faltava-lhes poder, para que eles pudessem sair e fazer até mesmo sinais, curas e tudo mais. Ok? Então fica aí as leituras para a gente fazer. Mais alguma dúvida? Show? Ok? Deixa eu só dar uma... Deus abençoe nossa vida em nome de Jesus.